Bom, vamos falar um pouquinho sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza. O Donald Trump volta ao poder com muitos assuntos ligados à política internacional, à geopolítica, e na quarta-feira os negociadores de Israel e representantes do grupo terrorista Hamas aprovaram um cessar-fogo na faixa de Gaza, e a gente sabe que esse acordo só foi possível graças à interferência do Donald Trump. A primeira etapa prevê a libertação gradual de reféns em poder dos terroristas do Hamas e a retirada de tropas de Israel de áreas controladas pelo grupo, e 3 reféns do Hamas, 3 mulheres, temos aí as imagens dos reencontros, né, das reféns com suas famílias depois de tanto tempo. Então eu quero saber do Paulo Figueiredo. Em termos de geopolítica, a gente tem essa relação aí, a gente sabe que o Trump conversou com o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, mas ele deu um recado também muito claro aos terroristas do Hamas: libertem os reféns ou vocês vão viver o inferno, Paulo. E aí tem a guerra também contra a Ucrânia, tem muitos aspectos aí para a gente analisar, China e Rússia. Diga lá, Paulo. Bom, o Trump está cumprindo uma das promessas dele de campanha antes mesmo dele assumir, né? Ele avisou desde toda a campanha que era inaceitável o que o Hamas tinha feito com Israel em outubro do ano retrasado, né? Nós estamos falando aí do maior ataque que Israel sofreu em décadas, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, um dos maiores da história, uma história que chocou a todas as pessoas civilizadas do mundo, que foi respondida de uma forma muito esquisita pela esquerda, né? Nós tivemos, obviamente, o governo brasileiro que conseguiu a façanha de se posicionar do lado do Hamas. Nós tivemos a esquerda dentro dos Estados Unidos, principalmente nas universidades, a esquerda radical também se posicionando em favor do Hamas, né? Do rio ao mar, ou seja, pedindo basicamente o fim de Israel. E nós tivemos um governo Joe Biden que ficou numa posição em cima do muro, onde eles não podiam adotar a política que atendia às suas bases radicais, essa da extinção de Israel e apoio ao ataque sanguinário, bebês no forno, crianças decapitadas, reféns, etc. E eles também não podiam adotar uma política que seria parecida com a política tradicional dos Estados Unidos, que é a política de apoio ao seu aliado no Oriente Médio, que é Israel, aliado não só por conta da questão geopolítica, mas também porque é aliado nos seus valores civilizacionais, né? Israel é o país do Oriente Médio que nós temos democracia funcional, que nós temos direitos humanos sendo respeitados, né? A gente sempre gosta de brincar, a maior parada gay de todas é justamente Tel Aviv, em Israel, um país que respeita as mulheres, a diversidade, como as pessoas gostam de chamar. Enfim, Israel deveria ser o queridinho da esquerda woke, né? Mas, no entanto, a gente enxerga justamente o oposto. Então, Joe Biden ficou ali entre a cruz e a espada, não podia nem brigar com a sua base e nem adotar a política de Israel, adotou uma política dúbia, e os Estados Unidos até mandaram ali uns porta-aviões, etc., mas entra Donald Trump, e antes mesmo de entrar, na verdade, vence Donald Trump e ele avisa: olha, ou vocês devolvem cada um dos reféns, ou vocês vão sofrer as consequências do verdadeiro inferno. E aí é interessante que, em alguns momentos, até na última coletiva de imprensa que ele fez, um repórter pergunta a ele: mas o que você está querendo dizer? Ele fala assim: meu filho, não vou entrar em detalhes, eu não vou dizer o que eu vou fazer, eu só vou dizer para você que é o seguinte: ou devolve todo mundo, ou vocês vão sofrer o verdadeiro inferno. E aí entra aquele velho ditado, né? Quem tem medo. Os terroristas do Hamas perceberam que não estavam mais lidando com um governo enfraquecido, eles só fizeram o que haviam feito com Israel porque estavam lidando com um governo absolutamente enfraquecido, não só enfraquecido do ponto de vista geopolítico por conta dessas divisões, mas também, vejam, por exemplo, né, o fracasso que os Estados Unidos tiveram com a sua retirada do Afeganistão, que mostrou a fraqueza, e também a fraqueza de um presidente decrépito. E agora não é nem o Paulo Figueiredo que está dizendo, vocês devem ter visto, não sei se nem está na nossa pauta aqui, mas vocês devem ter visto o vídeo de ontem, da entrevista do presidente da Câmara aqui, digamos, né, o speaker
do House of Representatives, Mike Johnson, onde ele diz que há mais de um ano o Biden está absolutamente gagá. Ele diz isso, né? Ele conta em detalhes um encontro que ele teve com o presidente Biden, na verdade, que o staff do presidente Biden, né, sua equipe, estava impedindo o presidente da Câmara de encontrar o presidente, até que num dado momento eles finalmente se encontram. E uma vez que acontece esse encontro, o Mike Johnson pergunta para ele: poxa, presidente, eu estou querendo entender por que você assinou essa ordem executiva aqui, essa medida provisória, digamos assim, esse decreto, que nos impede de exportar gás natural. Isso está favorecendo a Rússia. E o Biden falou: mas eu não assinei isso. Eu não assinei isso. Aí o Mike Johnson fala: presidente, nós temos aqui se você quiser, eu faço com a sua secretária para imprimir a sua ordem. E ele: não, eu não assinei isso. Eu não assinei isso. E até que num dado momento ele fala: eu assinei outra coisa, até que num dado momento o Mike Johnson percebe, fala: olha, não é que ele estava mentindo para mim, é que ele não sabia que sequer ele tinha assinado isso. Então, e ele diz, ele não sabia porque o presidente há mais de um ano está fora de si. Então, quem governava os Estados Unidos? Né? Quem governava os Estados Unidos? Não havia, de fato, a Ana lembrou aí dos tempos de Ronald Reagan, né? Os tempos do Ronald Reagan era o tempo onde você tinha o mundo da cortina de ferro, o mundo comunista, o mundo soviético e o mundo livre, que era o Ocidente, que éramos nós, né? E o líder do mundo livre era o presidente dos Estados Unidos. Só que nós estamos sem líder do mundo livre há pelo menos alguns anos, né? Acho que o Biden já não assumiu em plenas faculdades mentais, mas segundo o presidente da Câmara dos Estados Unidos, há pelo menos um ano os Estados Unidos estão com um líder gagá, que não sabe onde está, não sabe o que assinou, não está consciente de si. É claro que os inimigos da América utilizam essa fraqueza. A frase do Donald Rumsfeld, né, o ex-secretário de defesa, é muito, muito forte, né? A fraqueza é provocativa. Então, a fraqueza dos Estados Unidos foram provocativas e permitiram que a Rússia invadisse a Ucrânia e que o Hamas fizesse o que fez em Israel. Chega a força, e o Donald Trump representa isso, não há ninguém que duvide que o Donald Trump representa a força. No momento onde chega alguém forte, pode levantar a plaquinha aí a imagem que o Rodrigo mandou, acabou a putaria. Volta a valer, o mundo livre volta a ter um líder. E aí, quem tem medo, rapidamente Israel retrocede. Eu acho que o Trump utilizou de uma hipérbole quando ele falou que ia resolver a guerra da Ucrânia logo que entrasse no poder. É uma situação um pouco mais difícil, mas eu não duvido nada aí que nos próximos meses a gente tenha também uma resolução, uma solução para a situação dentro da Ucrânia. Então, de novo, bota aí de novo a produção, a imagem, acabou a putaria. Tá aí. A partir de amanhã, começa amanhã, o segundo mandato de Donald Trump. Vocês Costa, quer falar alguma coisa, Ana? hoje, hein?